Olá pessoal, aqui é o professor Bruno Moretti e bem-vindos. Esse é o primeiro vídeo do programa Vestibulando Campeão e fizemos esse programa, a ideia desse programa é ajudar você que está prestando vestibular, porque nessa nossa trajetória já dentro do YouTube, muitos alunos, muitos estudantes de ensino médio já vieram me perguntar nas redes sociais e até pessoalmente sobre o curso que ele quer prestar, que ele pensa, sobre como que é a carreira profissional. Então essa é a ideia do programa, trazer pessoas vestibulandos de sucesso, pessoas que já estão trilhando os caminhos da graduação, que tiveram alguma história bacana para trazer, para ajudar você na escolha do seu curso, para ajudar você na prova do vestibular. E hoje aqui eu tenho o prazer, então, nesse primeiro programa Vestibulando Campeão, de trazer o meu amigo Pedro Viana, que ele fez Direito na USP e tem uma trajetória profissional muito interessante. Obrigado, Pedro, por ter aceito esse convite. É um prazer estar com você. Eu que agradeço o convite para participar do programa. Queria te perguntar uma coisa antes de você chegar na história da FUVEST aí, que você disse que você tinha escolhido o curso de Direito. Uhum. E para quem está nos assistindo, os vestibulandos, uma das grandes dificuldades que eu percebo, que vem perguntar para mim, é sobre a escolha do curso. E sempre fica uma pulga atrás da orelha, poxa, será que é esse curso mesmo? Como que você escolheu o curso de Direito? Como você chegou nesse curso? Foi difícil essa escolha? O que te ajudou a chegar nessa escolha? Bom, a família sempre direciona a gente para um lado ou para o outro, né? Meu pai, minha mãe nem tanto, mas meu pai mais, ele sempre falava, aquela coisa, eu gostaria que meu filho fizesse medicina, né? Que a gente sempre ouve. Meu irmão, inclusive, hoje faz medicina, mas eu nunca senti, tipo, eu fechava o olho assim, eu não me imaginava dentro de um hospital, de branco, fazendo, um atendimento, uma operação. E eu também nunca fui muito fã e nem tive o dom das exatas, assim, né? Matemática, física, principalmente, sempre foi uma coisa que eu tive mais dificuldade, né? Então, as áreas exatas não me atraíram muito, assim. Eu, desde cedo, gostava muito de ler, assim, de entender o funcionamento das coisas, de buscar essas coisas do mundo, das relações interpessoais, né, da sociedade em geral, assim. E eu, até a entrada do ensino médio, não tinha uma noção do que eu ia prestar, porque acho que também eu não tinha essa preocupação, né? A gente, adolescente ainda, não está muito ligado lá, com 13, 14 anos, quer saber de outras coisas, né? Então, quando eu entrei, que os professores também da escola começam a falar mais, a gente começa a refletir melhor e eu fechava o olho assim para pensar o meu futuro e eu falava, não, eu me vejo trabalhando como um advogado, como um juiz, eu me vejo trabalhando no direito, no funcionamento das coisas, assim. E então foi esse o caminho que foi sendo feito, né? Eu fui desde o primeiro ano, segundo ano, assim, eu já fui afirmando isso e cheguei no terceiro ano do ensino médio com a certeza de que direito era o curso que eu queria prestar, né? Que eu achava que eu me identificava mais, né? Eu tenho também outros familiares conhecidos que são advogados, oficial de justiça, né, que trabalha com direito, então fui conversando com essas pessoas também, isso é fundamental, a gente conversar com pessoas que a gente quer, que a gente imagina que possa ser nossa profissão, para a gente tirar dúvidas, ver como né? E ao longo do terceiro ano, que foi um ano que eu não lia jornal, né? Então no terceiro ano eu comecei a ler jornal todo dia, né? E lá você vai vendo as coisas mais detalhadas, né? Das diversas profissões e os desdobramentos delas nas sociedades. E através disso também fui
fui reafirmando essa minha consciência de que direito era o curso que eu queria fazer como graduação. Muito legal, já é acho que uma dica de ouro então dessa nossa conversa, para realmente ouvir sim os familiares, mas olhar para si mesmo, ver no que você acha que você vai ser feliz, se você se encaixa naquela profissão, pesquisar, né, como você disse, exatamente, conversar com outros profissionais que já atuam na área. Então isso é fundamental para você minimizar o risco, o erro de uma escolha que depois pode causar outros problemas, outras dificuldades profissionais. E a chegada na USP, como é que foi? Conversando com as pessoas, cheguei à conclusão de que eu queria fazer direito, mas eu queria fazer direito na USP. Né? Eu lembro até uma coisa que eu troquei o fundo no meu celular para uma foto da frente da Faculdade de Direito da USP, que era o meu objetivo. A meta daquele ano era ser aprovado em Direito na USP. Né? Então, o meu foco era esse. Eu ia prestar outras universidades, porque mesmo tendo esse foco, parecia uma coisa muito distante. Então, eu fui prestar outras universidades também, né? Para além de treinar, como eu falei no começo, né? E acalmando mais, para caso não desse certo, sim, eu ir para outro lugar também. E a USP tem toda aquela história em volta da USP, esse peso que é a USP. Alguns dizem que é o melhor curso de Direito da América Latina. Como que é? Explica essa história para nós aí. A Faculdade de Direito da USP, ela é uma das primeiras do Brasil, né? Em 1827 ela foi fundada, né? Então ela tem 188 anos de história aí entrando. É a mais antiga, foi fundada junto lá com a Faculdade de Direito do Recife, que hoje é da Federal do Pernambuco, num decreto do Dom Pedro II, né? Então é uma coisa que tem uma história muito grande. E é impressionante quando você chega lá, porque foi a primeira faculdade de Direito do Brasil, aqui formou o primeiro presidente da República. Valorizou muito a sua história. Muito. É uma coisa que a todo momento você consegue ver a presença muito grande da Faculdade de Direito na história do Brasil. Porque ela foi uma faculdade criada, né? Antes o pessoal ia para Coimbra estudar, né? Na Faculdade de Direito de Coimbra. E ela foi criada justamente com o objetivo naquela época de que fossem formados os homens, e homens só homens, porque mulheres não estudavam naquela época, que iriam dirigir o país. Então, naquela época ela tinha esse objetivo, né? E a partir disso ela foi tendo a sua história, que é enorme. Em todo o Brasil, mas principalmente aqui, né, no estado de São Paulo, ela é muito valorizada, né? É a nossa maior universidade, né, a USP, que depois englobou, junto com outras faculdades, virou a Universidade de São Paulo, né? Então, a Faculdade de Direito, eu acho que eu sou meio crítico a essa ideia, a melhor faculdade de Direito da América Latina, mas a gente pode dizer que nós temos na Faculdade de Direito da USP hoje as melhores oportunidades, com certeza, na área de Direito. Tem ótimos professores, né? Assim como tem aqueles não tão ótimos, mas tem um potencial muito grande, a questão da pesquisa, né, dos trabalhos de extensão, só que muito mais por coisas que os próprios alunos constroem também. Tem professores que apoiam muito, que são aqueles professores, por exemplo, que são dedicação integral na universidade, ou seja, eles só se dedicam à universidade. Tem os professores que isso tem seu lado bom também, que são juízes, são promotores, são advogados, então eles trazem experiência práticas, exatamente. A grande parte dos autores dos livros que são estudados nas diversas universidades do Brasil, eles são professores lá da faculdade. Então, às vezes você tem a aula com acesso ali, né? Com o professor ou professora que escreveu o manual do processo civil, que usa-se na maioria das outras universidades. Então, você tem um contato com figuras das mais célebres do direito brasileiro. Nesse sentido, por tudo que elas proporcionam, eu acho que a gente pode dizer sim, que
que é, pelo menos no Brasil, a melhor faculdade de Direito. Para quem tem esse sonho, como você tinha, de prestar Direito, principalmente na USP, né? Você que já vivenciou, já está no final do curso, quais são para você os pontos positivos e também se existir algum ponto negativo para quem pensa em fazer Direito na USP? Como você enxerga isso? Então, os pontos positivos, para começar, que eu acho que é uma coisa que às vezes a gente não se liga, mas é uma coisa que teve um impacto muito profundo em mim, né? Eu saí de uma cidade pequena, né, de Fernandópolis, 65 mil habitantes, para ir morar na capital, São Paulo, que tem 20 milhões de habitantes na região metropolitana. Então isso já foi um choque muito grande, né? Tem gente que deixa às vezes de prestar a faculdade de Direito em São Paulo, porque a USP hoje tem também a faculdade de Direito em Ribeirão, que também é muito boa, formou as primeiras turmas nesses últimos anos, por medo dessa cidade grande, de uma loucura, violência e tal. É claro que algumas coisas podem acontecer, mas para mim foi uma experiência muito positiva esse fato já de ser um choque de realidade do que era a cidade que eu morei até os meus 17 anos e a cidade que eu moro hoje, né, que eu estudo. Um crescimento pessoal, assim, eu costumo pensar que, dar um exemplo, minha mãe tinha umas tartarugas e ela guardava num aquário, né? E essas tartarugas chegou num momento que naquele aquário elas não cresciam mais, não iam crescer mais, porque o espaço limitava o crescimento delas, né? Aí quando colocou elas soltas no quintal, um espaço bem mais amplo, elas cresceram muito mais, né? Então acho que dá pra gente fazer mais ou menos essa comparação com as possibilidades todas que a cidade de São Paulo dá para você, né? Indo para a faculdade em si, ela tem uma outra curiosidade também geográfica, podemos dizer, porque tem a cidade universitária lá em São Paulo, da USP, né, onde fica englobado a quase totalidade dos cursos que estão lá na capital, né? E a faculdade de Direito não fica na cidade universitária, né? Por uma história aí que aconteceu nos anos da ditadura, ela fica no centro de São Paulo. Isso também ajuda muito nessa troca com outras coisas. Ao mesmo tempo que ser da cidade universitária tem os seus prós também, né, como a valorização dos outros cursos, englobar com as outras áreas do conhecimento, né? O fato de estar lá no centro de São Paulo, que é uma região muito viva, né, onde muita coisa acontece, se você tem uma desigualdade social visível muito grande, isso também ajudou muito nesse crescimento dentro da faculdade. Aí, entrando mais na faculdade, assim, lá nós temos, como eu disse, professores e professoras que são os mais reconhecidos, admiráveis no Brasil, nas diversas áreas do direito, né? Então, lá te dá a possibilidade de fazer uma iniciação científica, projeto de pesquisa que você não vai ter em outro lugar, porque apesar de não ser uma coisa ainda muito valorizada no Brasil, tem universidades que não fazem produção científica, né? A USP faz isso, né? Você tem bolsas para quem quer fazer pesquisa, né? E os professores orientadores, né, lá são ótimos nas diversas áreas do direito, né? Tem as questões de monitoria, né? Vários professores usam os alunos, né, para dar aula junto. Eu dei monitoria de direito penal com a professora Mariângela, que depois virou minha orientadora para o trabalho de conclusão de curso, né? Tem trabalhos de extensão, das diversas assistências judiciária gratuita, e a vivência universitária que a Faculdade de Direito da USP te proporciona é uma coisa muito grande também na área em que ela se mistura com essa reivindicação de direitos, com essa reflexão sobre as desigualdades, né?
Porque a todo momento você tem questões políticas passando ali pela faculdade, né? Tem professor da faculdade que é secretário da Prefeitura de São Paulo, tem professor da faculdade que vai ser secretário agora, a partir desse ano, do governo do estado. Então, são pessoas que estão também nas várias áreas. São pessoas que, o procurador-geral do estado, o antigo, é professor lá da faculdade, o ex-procurador-geral do estado de São Paulo. Você tem pessoas reconhecidas nas diversas áreas que estão em espaços que te proporcionam embates e debates na própria aula com eles, que são coisas que ajudam muito no crescimento. Mas, aí acho que entrando um pouco no... sempre tem um mas, a gente pode citar como coisas contrárias à estrutura que a gente tem, né? Mas aí a gente entra no debate do que é o ensino público no Brasil, né? Apesar das universidades públicas serem as mais conceituadas, né? A gente tem a USP hoje alguns problemas de estrutura, né? Não tem uma salinha com ar-condicionado, por exemplo, né? E, então, que você encontra na quase totalidade das universidades particulares. Então, essas coisas diferenciam um pouco. A nossa biblioteca, aconteceu nos últimos anos uma questão muito grave com ela, com o último diretor, o que gerou um embate muito grande com os estudantes que foram reivindicar esse direito de ter uma biblioteca à altura da nossa universidade. Então, tudo isso faz parte da vivência universitária, né? Porque é muito fácil você chegar na faculdade, no horário da sua aula, entrar na aula, ouvir o que o professor está falando, anotar, acabou a aula, fechar o caderno, ir embora para sua casa, ficar lendo o seu livro depois. Mas eu não quis passar pela universidade, pelo curso de Direito desse jeito. Eu quis realmente viver o curso. Então eu participei das várias questões, até lutar judô na atlética. Então foi tudo... Eu quis realmente vivenciar tudo, aproveitar aqueles anos que não vão voltar na sua vida, né? Vão ser coisas que vão te marcar muito, né? Então, acho que isso é uma coisa importante, que a gente tem que participar das questões da universidade que a gente tiver, seja ela qual for. Muito bem, Pedro. Vamos já, então, para concluir esse programa Vestibulando Campeão, a gente vai estabelecer 2 perguntas padrões para todos os nossos entrevistados, e uma delas é a seguinte: se chegasse você algum vestibulando falando que gostaria de prestar um curso de Direito, o que você falaria para ele? Eu ia falar para ele ter muita calma, né? Primeira coisa, não só para ele, mas para todos os vestibulandos, né? Muita calma na hora de prestar o vestibular, na hora de fazer a prova, e principalmente para quem quer fazer Direito, que é um curso que ajuda a gente a entender o funcionamento das coisas, para que ele leia muito. Eu ouvia isso, você tem que ler muito durante a faculdade e tal. Você tem que ler muito durante a faculdade, mas você quer prestar o curso de Direito, você tem que ler muito antes da faculdade também. Nas nossas específicas, História, Geografia e a redação, que conta muito para a gente também, é importante ter a capacidade de articular as ideias muito bem, né? E então, para isso, entender as coisas como foram e saber as atualidades é muito importante. Então, você tá bem antenado nas coisas, ler bastante, ser curioso. Você tem que ser curioso sobre as coisas. A segunda pergunta, então, para finalizar a nossa conversa, Pedro, foi um prazer muito grande ter você aqui no nosso programa. O prazer foi meu. E o nosso programa é Vestibulando Campeão, e você foi um Vestibulando Campeão, tem uma trajetória muito legal aí nas principais universidades do Brasil. Então, para finalizar essa conversa, eu gostaria que você desse uma dica, um segredo mesmo para fechar essa conversa, para quem está estudando, para ele ter sucesso no vestibular, para ele ser um Vestibulando Campeão. Qual é o segredo do Pedro Viana para essas pessoas que estão prestando vestibular aí? Acho que os segredos são o foco, né? Você precisa... Não dá pra você não aquela coisa do transpirar, né? Você precisa ralar para conseguir. Então, se você não estudar, você não adianta. Mas eu acho que são 3 coisas, assim, né? O estudo
muito estudo, a tranquilidade, você precisa manter a calma, o autocontrole na hora de fazer a prova, você precisa confiar em si mesmo, porque todo mundo consegue, é só, você precisa ter calma e acreditar que você vai conseguir. E um pouquinho de sorte também, mas isso não depende de nós, mas é bom, faz uma mandinga boa também, um pouquinho de sorte ajuda também. Beleza, Pedrão. Obrigado. É um prazer. O prazer foi meu. Então esse é o nosso primeiro programa Vestibulando Campeão, foi um prazer ter você aqui. Se você assistiu, conhece alguém que quer prestar direito, indique esse nosso programa então no canal Vestibulando Campeão. E no próximo programa nós vamos entrevistar o Matheus Giacomini, que ele foi esteta de ouro na Faculdade de Medicina de Rio Preto, na FAMERP, na Faculdade Pública. Vamos falar então sobre medicina. Obrigado pessoal, Bruno Moretti, programa Vestibulando Campeão e até a próxima.